Olha, eu nunca fui de acreditar em coisas estranhas, não. Sempre fui o tipo racional, sabe? Mas depois daquela madrugada no trabalho, tudo mudou. Meu corpo ainda fica todo arrepiado quando lembro. Eu sou socorrista há mais de 15 anos. Já vi de tudo nessa profissão. Mas naquele dia foi diferente. A gente recebeu uma ligação desesperada de uma mulher pedindo ajuda para o marido que estava com infarto. Corremos para lá. E quando chegamos no endereço, a realidade entrou em colapso total. Porque aquele homem tinha morrido fazia 10 anos. Tudo começou por volta das 3 da madrugada. Eu estava na base do SAMU, naquele silêncio pesado que só existe em horário de madrugada. Aí o telefone toca. Do outro lado, uma voz de mulher antiga, tremendo muito, praticamente implorando. Ela dizia que o marido estava tendo um ataque no coração. Dava para escutar o pânico real na voz dela. A gente fez o que sempre faz, entrou em movimento. Menos de 2 minutos depois, já tínhamos saído da base. Chegamos no endereço, Rua das Acácias, número 42. Quando a gente desceu da ambulância, a primeira coisa que senti foi estranho, muito estranho. A rua tinha um silêncio que não era normal. Sabe aquele silêncio que pesa, que você sente no ar? Era isso. E a casa estava completamente escura, só uma luz fraca, amarelada, vindo de dentro, como se fosse de uma vela. Um cachorro começou a uivar naquele quintal ao lado. Daquele jeito que os mais antigos dizem que é porque o bicho tá vendo algo que a gente não consegue ver. Eu fiquei tão impressionada que até esqueci por um segundo que estava ali para atender uma emergência. Aí o vizinho apareceu. De pijama, cara assustada, olhando pra gente tipo confuso. Perguntei o que ele achou que era. Expliquei tudo. A ligação, o infarto, tudo. Ele piscou várias vezes. Ficou branco. Moça, nessa casa só mora o seu José. Ele tá viajando faz 3 dias. E a esposa dele? Ele fez uma pausa. Morreu tem mais de 10 anos. Naquele momento, minhas pernas ficaram moles. Tipo daquele jeito que você sente quando sabe que algo muito errado está acontecendo. Um frio subiu pela minha coluna que eu nunca tinha sentido antes. Mas a gente é treinado para isso. Mesmo com aquele frio na barriga, a gente precisava verificar. Afinal, tinha sido uma chamada de emergência legítima. Chegamos mais perto da casa. Aquela luz fraca continuava ali, piscando levemente. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Nada. A vizinha antiga, Dona Marlene, que mora ali há mais de 30 anos, chegou e confirmou o que o outro vizinho tinha dito. Seu José realmente tinha ido para a casa da filha em Ribeirão Preto. A casa estava vazia. Aí meu colega motorista chamou a gente num canto. Disse que tinha ligado para a central do SAMU para confirmar. A atendente tinha certeza. Sim, tinha recebido aquela ligação. E mais, ela descreveu a voz como sendo de uma mulher bem idosa, chorando, implorando por socorro para o marido. E no fundo da ligação, dava para ouvir um homem gemendo de dor. Como uma casa vazia consegue fazer uma ligação dessas? A gente olhou de novo para casa. E sabe aquela luz que estava ali? Tinha sumido. Completamente. Como se nunca tivesse existido. A partir daí, a gente chamou a polícia. A situação já tinha passado de estranha para impossível. Enquanto esperava a viatura, Dona Marlene começou a contar umas coisas que arrepiaram todo mundo. Ela disse que a esposa do seu José, Dona Maria, tinha falecido justamente de um ataque do coração naquela mesma casa. E que toda vez que o seu José viajava, os vizinhos mais antigos juravam que viam luzes acesas dentro, mesmo sabendo que não tinha ninguém lá. Mas ninguém tinha coragem de comentar com ele. Dona Marlene ainda sussurrou pra gente que, de vez em quando, ela ouvia uma voz de mulher chamando por socorro tarde da noite. Mas nunca teve coragem de investigar. Quando a polícia chegou, eles fizeram o que era protocolo. Tentaram entrar para verificar se estava tudo ok. Arrebentaram o cadeado do portão e foram em direção à porta. E aí, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. O telefone fixo de dentro começou a tocar. Todo mundo ouviu. Aquele som antigo, daqueles telefones de disco que não existem mais.
Completamente impossível. Porque o vizinho garantiu que a linha tinha sido cortada anos atrás, depois que Dona Maria morreu. Os policiais entraram. A casa estava totalmente escura, gelada, mas dava para ver que estava do jeito que o seu José tinha deixado. Xícara de café pela metade em cima da mesa da cozinha, como se ele tivesse saído uns minutos atrás. Aí os policiais iluminaram o quarto com a lanterna e acharam um terço antigo em cima da cama. Ninguém da família conhecia aquele terço. Do lado dele, uma foto antiga, toda amassada, do seu José e da Dona Maria no dia do casamento deles. A foto estava toda machucada, como se alguém tivesse acabado de segurar ela. No verso tinha uma data escrita à mão. Era exatamente daquele mesmo dia, mais de 30 anos atrás. Naquela hora, o telefone tocou de novo. Mas dessa vez, quando parou de tocar, a gente ouviu claramente uma voz de mulher idosa dizendo: "Socorro! Meu marido está passando mal." Saiu daquele telefone velho que nem linha tinha mais. Aquilo virou uma correria só. Polícia, equipe de emergência, todo mundo saindo de uma vez. Quando já estava tudo lá fora, recebemos uma ligação. Era a filha do seu José. Naquele exato momento ele tinha tido um ataque cardíaco. Estava sendo levado para o hospital mais próximo. Graças a Deus o seu José sobreviveu. Os médicos disseram que se ele não tivesse sido socorrido tão rápido, poderia ter morrido. Era como se alguém estivesse cuidando dele, de muito longe. Quando a gente contou tudo o que tinha acontecido para a filha dele, ela começou a chorar e revelou uma coisa que fez tudo fazer sentido. O pai dela sempre dizia que sentia a presença da Dona Maria dentro de casa. Quando ficava doente, ele acordava de madrugada e via ela sentada na beirada da cama, velando o sono dele. Faz alguns meses que tudo isso aconteceu. Até hoje não consigo explicar direito o que vivemos naquela noite. Mas o seu José voltou para casa depois de se recuperar. E agora deixa sempre uma vela acesa num canto da sala, como se fosse para Dona Maria. Nunca mais recebemos nenhuma ligação estranha daquela casa. Mas toda vez que passo por aquela rua durante meus plantões, sinto um arrepio diferente. O que eu aprendi? Que tem coisas nessa vida que a gente simplesmente não consegue explicar. E que talvez o amor seja mesmo mais forte que a morte. Vocês acreditam em anjo da guarda? Pois eu não só acredito, como já vi um, com meus próprios olhos. Trabalho como socorrista faz mais de 15 anos. Já presenciei cada coisa que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Mas nada, absolutamente nada, se compara com o que aconteceu naquela quinta-feira chuvosa. E eu tenho certeza que aquilo que vi não era desse mundo. Eu vi uma mulher de branco em pé ao lado de um carro destruído, num meio de uma chuva torrencial. Roupa completamente seca. E quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Depois, ela desapareceu. Naquela noite a chuva fina não parava, deixando tudo úmido, escorregadio, perigoso. O asfalto molhado refletia as luzes vermelhas e azuis da ambulância enquanto a gente cortava aquela neblina toda. Sirene ligada, meu parceiro dirigindo com precisão, e eu rezando, rezando muito. Quando o rádio tocou e ouvi que era uma colisão de frente com um caminhão, eu já comecei a fazer o sinal da cruz. Aquele tipo de chamada é sempre muito sério. Chegamos no local do acidente. E sabe aquela sensação de que algo está completamente fora do lugar? Era isso. O carro estava destruído, virado de cabeça para baixo no meio da pista. Mas não era só isso que chamava a atenção. Tinha uma luz ali. Uma luz diferente. Em 15 anos de SAMU eu nunca tinha visto nada assim. Não era farol, não era lanterna. Era como se fosse um brilho prateado, suave, saindo de perto do carro. E no meio daquele silêncio da madrugada, eu conseguia ouvir claramente o som de alguém cantando. Uma música de igreja, bem baixinha, serena.
Meu parceiro e eu nos olhamos. A gente sabia que algo muito estranho estava acontecendo. Quando descemos da ambulância, aquela luz continuava ali. E agora eu conseguia ver melhor. Era como um brilho que vinha de perto do carro acidentado. E aquela voz cantando. Aquela voz tinha uma paz que eu nunca tinha sentido em nenhum outro resgate. Meu parceiro me chamou a atenção. Tinha alguém preso nas ferragens. A gente precisava se mover rápido. Quando chegamos mais perto, vi uma mulher, de roupa branca, segurando a mão do motorista que estava preso. Ela olhou para mim. E aquele sorriso era um sorriso tão cheio de paz que por um momento eu esqueci completamente que estava num acidente. Esqueci do perigo, da chuva, de tudo. Depois, tudo ficou acelerado. A situação era mais grave do que a gente imaginava. Chamei reforço dos bombeiros pelo rádio. O rapaz estava muito machucado. Enquanto esperávamos o resgate, ele não parava de falar sobre a mulher de branco. Dizia que ela estava segurando sua mão, cantando para acalmá-lo. Quando olhei em volta, procurando por ela, tinha desaparecido. Não tinha mais ninguém ali. E naquela hora da madrugada não tinha nenhum outro carro na estrada. Com toda aquela chuva, para onde ela poderia ter ido? Os bombeiros chegaram poucos minutos depois. E sabe o que é mais perturbador? Eles garantiram que não viram ninguém com essas características. Ninguém mesmo. Infelizmente, mesmo com todo o nosso esforço, o rapaz não resistiu aos ferimentos. Mas antes de partir, ele apertou minha mão, com uma calma que não fazia sentido naquela situação, e disse: "Ela está me chamando. A moça de branco está dizendo que não preciso ter medo." Naquele momento, senti aquele tipo de calafrio, aquele tipo que você sente quando está perto de algo que não é desse mundo. No caminho de volta para a base, meu parceiro e eu ficamos em silêncio. Aquele silêncio pesado de quem presenciou algo que não tem explicação. Eu repassava cada detalhe na minha cabeça. O rosto sereno daquela mulher, a forma como ela segurava a mão do rapaz, a música que ela cantava. E o mais estranho, mesmo no meio de toda aquela tragédia, tinha uma sensação de paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido antes em nenhum outro resgate. Depois comecei a prestar atenção nas histórias que o pessoal mais antigo do SAMU contava. Tem muito socorrista que já passou por situações parecidas. Histórias de presenças inexplicáveis em acidentes, de pessoas que aparecem para confortar as vítimas e depois desaparecem sem deixar rastro. Antes eu não dava crédito a essas conversas, mas depois daquela noite, eu não duvido mais de nada. Fiquei sabendo que aquele trecho da rodovia era conhecido por outras histórias parecidas. Uma senhora que trabalha numa lanchonete perto de lá me contou que já tinha ouvido vários relatos de motoristas. Alguns falavam de uma luz misteriosa que aparecia do nada. Outros de uma mulher de branco que surgia na beira da estrada. E muitos dos acidentes graves que aconteceram ali tinham histórias parecidas. Pessoas que sobreviveram falando de uma mulher que ficou com elas até o socorro chegar. Uma colega minha me perguntou se eu já tinha encontrado o anjo da rodovia. Fiquei confusa porque não tinha contado minha história para ela. Aí ela me explicou. Faz muitos anos, uma enfermeira morreu naquele mesmo trecho. Estava tentando socorrer as vítimas de um acidente. Desde então, dizem que ela continua fazendo o que mais amava em vida: cuidar das pessoas. Não sei se é verdade, mas depois do que vi naquela noite chuvosa, eu passei a acreditar que existem coisas entre o céu e a terra que a gente nunca vai conseguir explicar. Toda vez que passo por aquele trecho, principalmente de madrugada, eu faço o sinal da cruz e agradeço em silêncio, porque existem anjos por aí, seja lá de que tipo forem, e eles cuidam da gente nos momentos mais difíceis. Desde aquele dia, todo mundo que trabalha no SAMU da região começou a me procurar para contar suas próprias experiências. Tem uma história que me chamou a atenção especial. De uma colega que atendeu uma ocorrência parecida no mesmo lugar 3 meses depois do que aconteceu comigo. Ela disse que também viu a mulher de branco, mas de um jeito diferente.
Estava em pé na beira da estrada, apontando para o lugar onde tinha um carro que tinha saído da pista e caído num lugar que não dava para ver da rodovia. Se não fosse por isso, eles nem teriam encontrado a pessoa que precisava de socorro. Já fazem 2 anos que tudo isso aconteceu. E confesso que ainda fico arrepiada quando preciso passar por aquele trecho da rodovia durante a madrugada. Não é um medo ruim, sabe? É mais uma sensação de respeito, de saber que tem alguma coisa especial ali. Toda vez que a sirene da ambulância toca e a gente recebe um chamado para aquela região, a primeira coisa que me vem na cabeça é a imagem daquela mulher de branco com seu sorriso sereno e sua música suave. A gente que trabalha com emergência sabe que nem tudo nessa vida tem explicação. E que às vezes é melhor aceitar que existem mistérios que vão continuar sendo mistérios. Do jeito que minha avó sempre dizia, tem anjo em todo lugar. Só precisa ter olhos para ver. Tem coisas que a gente carrega para a vida toda. Não importa quanto tempo passe. Essa é uma delas. Faz alguns meses que aconteceu e até hoje eu fico com aquele aperto no peito, como se ainda estivesse vivendo tudo de novo. Meu melhor amigo morreu na minha frente. E antes de partir, ele veio se despedir de mim do jeito mais impossível que você possa imaginar. Era quase meia-noite quando o rádio tocou. A atendente falava que tinha uma parada cardíaca numa casa do Jardim Helena, zona leste de São Paulo. Na hora que escutei o endereço, senti uma coisa estranha no peito. Como se algo estivesse me avisando. Como se algo soubesse que aquele não ia ser um atendimento comum. A chuva caía forte. Mal dava para enxergar. E enquanto a ambulância cortava aquele aguaceiro todo, eu rezava. Rezava porque tinha uma sensação. Quando a gente chegou na casa, uma senhora abriu a porta chorando desesperada, mãos tremendo, desespero real. A gente que trabalha com emergência sabe que quando a família tá assim, a situação costuma ser grave. Ela nos guiou pelo corredor escuro até o quarto, e enquanto caminhava com minha maleta de equipamentos, eu tentava acalmar ela. Porque cada segundo conta nesses casos. Foi quando acendi minha lanterna para o paciente, e meu mundo virou de cabeça para baixo. Deitado no chão estava o Antônio, meu melhor amigo, aquele que me ensinou quase tudo que eu sei nessa profissão. Fazia mais de 10 anos que não via ele, desde que se aposentou por causa do coração fraco. Na hora, o sangue gelou. Minhas pernas ficaram moles, mas o treinamento falou mais alto. Comecei os procedimentos mesmo com as mãos tremendo. Desfibrilador, massagem cardíaca, tentando salvar a vida do meu amigo. Enquanto eu fazia aquilo, minha mente não parava de passar cada momento que a gente tinha vivido juntos. Todas as vidas que a gente tinha salvado lado a lado. E agora era eu ali, tentando salvar a dele. Aí aconteceu algo que nunca vou esquecer. Enquanto eu continuava fazendo a massagem cardíaca, comecei a sentir um frio diferente. Não era o frio da chuva lá fora. Era uma coisa que vinha de dentro do quarto. A luz da lanterna começou a falhar, mesmo sendo nova, e eu podia jurar que estava ouvindo a voz do Antônio bem baixinha, como se estivesse do meu lado. No começo pensei que era coisa da minha cabeça, mas aí percebi que minha colega estava estranha também, olhando fixo para um canto do quarto, como se tivesse visto alguma coisa. De repente, senti uma pressão no meu ombro, igual quando alguém coloca a mão para chamar sua atenção. E escutei claramente a voz do Antônio dizendo: "Obrigado, meu amigo." O monitor ainda mostrava que o coração dele não estava tendo atividade. Mas eu podia sentir a presença dele ali, do meu lado, como se estivesse em pé me observando. A esposa dele, que estava rezando num canto, começou a chorar mais forte. E disse que estava sentindo um perfume de rosas, mesmo não tendo nenhuma flor por perto. Continuei tentando reanimar ele, mas no fundo eu já sabia. Ele estava se despedindo. E aí aconteceu a coisa mais impressionante de toda a minha vida de socorrista. Comecei a ouvir o Antônio falando, dessa vez mais claro.
como se estivesse mesmo conversando comigo. Ele dizia que estava feliz por ser eu ali naquela hora, que não tinha sido por acaso, que ele tinha esperado até eu chegar no plantão. Fiquei arrepiado da cabeça aos pés, mas não era medo. Era uma sensação estranha, como se ele estivesse se abraçando e se despedindo. Minha colega depois me contou que também ouviu tudo, que viu uma luz azulada em volta da cama. Mas na hora ninguém teve coragem de comentar nada. O monitor continuava mostrando que não tinha mais batimentos. Depois de 40 minutos tentando, tivemos que declarar o óbito. Mas foi o óbito mais diferente que já vi em todos esses anos. Quando estávamos arrumando os equipamentos para sair, encontrei no chão bem onde eu estava ajoelhado fazendo a massagem uma medalha, antiga, de São Miguel Arcanjo. Era igualzinha à que eu tinha dado para o Antônio quando ele se aposentou anos atrás. Mas a família garantiu que ele tinha perdido essa medalha fazia anos. Faz 3 meses que tudo isso aconteceu. E até hoje não consigo explicar direito tudo o que senti naquela noite. Mas toda vez que pego o plantão naquela região, parece que consigo sentir a presença do Antônio por perto, como se estivesse cuidando de mim e dos outros socorristas. A medalha de São Miguel eu guardei numa caixinha especial aqui em casa. De vez em quando eu pego ela só para ter certeza que não foi um sonho. Porque agora eu sei, o Antônio não se foi. Ele continua aqui, cuidando da gente. E toda vez que a sirene toca no meu plantão, eu faço uma oração pro Antônio e pro São Miguel Arcanjo. Porque sei que onde ele estiver continua sendo um anjo da guarda. Não só meu, mas de todos que precisam de socorro. Tem um horário que a maioria das pessoas nunca vai entender. 3 da manhã. Aquele horário que os mais antigos dizem que é quando o véu entre os mundos fica mais fino. Quando as coisas começam a acontecer. E eu descobri que eles têm razão. Recebi uma ligação desesperada de uma mulher. Seus gritos foram os mais assustadores que eu já ouvi em 3 anos de SAMU. Mas aquela mulher, ela tinha morrido 1 semana antes. Trabalho como atendente do SAMU faz 3 anos. E desde pequena sempre tive uma sensibilidade diferente para coisas sobrenaturais. Minha avó tinha também. Ela me dizia que existia muito mais entre o céu e a terra do que a gente podia imaginar. E com o tempo, eu fui percebendo que ela estava certa. Aquela madrugada estava abafada, de verão. Daquelas que você mal consegue respirar direito. Minha colega tinha saído para o café e eu estava sozinha na central. Aí o telefone toca. Na hora não percebi nada estranho, mas depois que atendi senti aquele peso no ar. Aquele arrepio que minha avó sempre me falava. Era um grito, de uma mulher. Daquele jeito que parecem que estão rasgando a alma de tão desesperados. Meu coração disparou. Mesmo acostumada a atender emergências, aquele grito era diferente. De tudo que eu tinha ouvido nesses 3 anos. Tentei falar com ela várias vezes. Perguntei qual era a emergência. Tentei acalmar. Mas só conseguia ouvir aquele choro, aquela respiração pesada. Enquanto isso, comecei a fazer o que o protocolo manda. Rastreei a localização da chamada. E foi aí que meu sangue gelou de vez. O endereço que apareceu na tela era de uma rua que eu conhecia bem, porque tinha atendido uma ocorrência bem complicada lá alguns dias atrás. Na hora senti aquele nó no estômago, daquele que você sente quando algo muito errado está acontecendo. Minhas mãos começaram a tremer quando percebi que o número do telefone era exatamente o mesmo da Dona Maria das Dores, uma senhora que tinha falecido naquela mesma semana. Lembrei na hora porque foi um caso que me marcou muito. Ela tinha passado mal de madrugada. Ficou esperando a ambulância, mas infelizmente não resistiu. E sabe o que é mais assustador? Ela tinha morrido exatamente às 3 da manhã. O mesmo horário daquela ligação que eu estava atendendo naquele exato momento. Senti aquele frio na espinha que minha avó dizia que era aviso dos espíritos. E comecei a rezar o Pai Nosso baixinho, como ela tinha me ensinado. E enquanto eu estava ali, paralisada na frente do computador,
Os gritos foram ficando cada vez mais fracos, como se a pessoa tivesse perdendo as forças aos poucos. Aquilo me lembrou exatamente o que aconteceu com a Dona Maria. Segundo os vizinhos, ela tinha passado a madrugada toda gritando de dor, pedindo socorro, até que não aguentou mais. Tentei chamar minha colega que estava no café, mas parecia que minha voz tinha sumido. Naquela hora, comecei a ouvir um chiado estranho na linha, daquele que você escuta em telefone antigo. E junto com ele vieram uns sussurros. A única coisa que consegui identificar foi: por favor, não me deixa morrer de novo. Naquele momento, senti meu corpo inteiro congelar. Era como se o ar da sala tivesse ficado pesado, gelado, igual quando você entra numa igreja muito antiga. O computador começou a falhar. A tela piscava sem parar, e o número do telefone sumiu do sistema, como se nunca tivesse existido. Mas o mais estranho de tudo, quando olhei para a hora de novo, ainda marcava exatamente 3 horas da manhã. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. Foi aí que escutei um último suspiro profundo, igualzinho ao que os paramédicos descreveram ter ouvido quando encontraram Dona Maria. E a linha ficou muda. De repente, tentei retornar a ligação várias vezes, mas só dava aquela mensagem: número inexistente. Quando minha colega voltou do café, me encontrou branca feito papel, tremendo que nem vara verde. Contei para ela o que tinha acontecido. Juntas fomos verificar as gravações das ligações, porque aqui no SAMU a gente grava tudo. Mas quando tentamos acessar o sistema, nada daquela ligação aparecia nos registros. Era como se aqueles minutos tivessem sido completamente apagados. O mais assustador é que, quando decidimos verificar a ficha da Dona Maria das Dores, descobrimos que ela tinha morrido exatamente uma semana antes, no mesmo horário. E as pessoas que estavam com ela disseram que seus últimos momentos foram pedindo ajuda, implorando para não morrer sozinha. Fiquei pensando se de alguma forma ela estava revivendo aquele momento de agonia, como se estivesse presa naquele instante, entre a vida e a morte, tentando uma última vez chamar por socorro. No dia seguinte não aguentei a curiosidade. Fui até a casa onde Dona Maria morava. Conversei com a vizinha, uma senhora muito religiosa que cuidava dela nos últimos tempos. Quando contei sobre a ligação, ela não pareceu nem um pouco surpresa. Me disse que toda a madrugada desde que Dona Maria faleceu, bem às 3 horas, dava para ouvir uns barulhos estranhos vindo da casa, como se alguém estivesse andando lá dentro. E mais, o telefone fixo que já tinha sido desligado pela família, às vezes tocava no meio da noite, mesmo sem estar conectado. Ela acreditava que a alma de Dona Maria ainda estava inquieta, por ter partido daquele jeito, esperando por uma ajuda que chegou tarde demais. Desde aquele dia nunca mais consegui trabalhar direito no plantão da madrugada. Toda vez que o relógio se aproxima das 3 horas, sinto aquele mesmo aperto no peito, aquele frio na barriga que não passa. Às vezes me pego pensando se aquela ligação foi um pedido de socorro da alma dela, tentando reviver seus últimos momentos para encontrar um pouco de conforto. Um tempo depois, fiquei sabendo que a família conseguiu vender a casa, mas até hoje ninguém ficou morando lá por muito tempo. Dizem que de vez em quando ainda dá para ouvir um choro baixinho vindo lá de dentro, principalmente nas noites mais quentes, parecidas com aquela em que Dona Maria partiu. E o mais estranho é que o telefone antigo, aquele fixo, ficou na casa mesmo desligado. Às vezes toca, exatamente às 3 da manhã. Essa experiência mudou completamente minha forma de ver as coisas. Já não duvido mais quando alguém me conta uma história parecida, porque sei que tem coisas nesse mundo que a gente nunca vai conseguir explicar direito.